A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei suplementar que retoma o entendimento de que a prisão pode ocorrer após o julgamento em segunda instância. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, alegando que existe um acordo com a Câmara, onde está tramitando uma proposta com a mesma finalidade, mas de formato diferente, é uma emenda à Constituição, ele quer esperar a votação da emenda da Câmara. Ele acredita que o texto da Câmara, pelo fato de ser uma emenda à Constituição, daria maior segurança jurídica. Mas o assunto continua envolto em muita polêmica, até porque tem muita gente que é simplesmente contra a votação, a prisão em segunda instância. Por isso, nós trouxemos ao Câmara Debate para discutir o tema os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e José Nelto, do Podemos de Goiás, a quem eu quero agradecer desde logo pela gentileza de terem aceito o nosso convite. Queria começar pelo deputado José Nelto. Deputado, o assunto está caminhando, está andando, mas há uma forte reação dos que são contrários a essa mudança, até porque já existe um entendimento do próprio Supremo em sentido contrário. Como é que o senhor está vendo isso? Paulo José, também deputado Henrique Fontana, esse é um grande debate, o debate do momento, até porque o Congresso Nacional ele precisa pacificar esse assunto. Esse assunto da prisão e condenação em segunda instância vem desde 41, depois veio a Constituição de 88 e o próprio Supremo Tribunal Federal, ele mudou a jurisprudência 3 vezes. Então nós temos que discutir pacificamente, serenamente, não podemos votar essa matéria para prejudicar A, B, porque ela serve para você, serve para o deputado Henrique Fontana, serve para mim também, para minha família e para todo o povo brasileiro. Então, eu peço assim, muita prudência para que nós possamos votar essa PEC. A comissão já foi formada, já foi admitida na CCJ e a comissão formada, agora é hora de trabalhar. O que nós não podemos é que esse assunto seja levado de barriga, com muitos debates. Eu entendo que, no máximo, 20 sessões, nós já podemos colocar essa matéria para apreciação, porque o próprio Supremo Tribunal Federal deixou a decisão para a Câmara dos Deputados, que com o passar do tempo não votava e não enfrentava a questão da prisão em segunda instância. Deputado Henrique Fontana, do ponto de vista do PT, como é que essa questão está sendo encaminhada? Porque há uma crítica muito grande de vários analistas que dizem como vai prejudicar o Lula, logo o PT é contra. Faz sentido esse tipo de análise? Bom, primeiro te cumprimentar, José, dizer da minha alegria de participar aqui do Câmara em Debate, de estar aqui ao lado do meu colega, deputado José Nelto, e cumprimentar todos os telespectadores. Não faz nenhum sentido, né? O problema, a pergunta é muito boa, porque ela vai no ponto, né, do grande problema da democracia brasileira hoje em primeiro lugar, né? Nós temos uma democracia que infelizmente tem sido polarizada de forma artificial, né? Nós temos um presidente da República, que é o presidente Bolsonaro, cuja lógica central que o levou a ser presidente, a lógica com a qual ele governa, é este maniqueísmo de criar símbolos, né? E o antipetismo é um dos símbolos que ele mais gosta. Então a questão da maneira como o presidente Lula passou a ser atacado, a tentativa de criminalizar o presidente Lula, a própria presidenta Dilma e o PT, é algo que vai sendo vencido passo a passo com tranquilidade. Tanto que a pesquisa Datafolha desta semana coloca que o povo brasileiro, quando olha serenamente para este tema, 54% contra 42%, ou seja, uma maioria bastante larga, define a liberdade do presidente Lula como uma liberdade justa. Isso é bom. E voltamos aqui para o tema, então, né? Quer dizer, a questão da prisão ou não em segunda instância, né? Primeiro, eu tenho a mesma posição que o deputado Zé Nelto. Isso tem que ser olhado com muita calma. Não é uma questão serenidade. De serenidade, porque nós estamos aqui para definir qual é a Constituição do nosso país. Por que surgiu a questão da presunção da inocência ao longo da história constitucional do nosso país e de outros países do mundo também? Porque julgar alguém de forma incompleta e levar alguém a ser punido de forma injusta, muitas vezes é um prejuízo irreparável. Então, eu não posso acreditar, como alguns tentam, e o problema deste país do maniqueísmo, das fake news e da pós-verdade, é que tentam levar a uma lógica que seria a seguinte: se há uma terceira instância,
a existência dessa terceira instância é igual à impunidade. Bom, isso é uma coisa tão absurda que não mereceria nem ser debatida, mas é isto que alguns setores da extrema-direita do país, do bolsonarismo, que aliás estão usando este debate sobre segunda instância para insuflar parte da população contra as instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal. Evidentemente não é o caso do deputado Zé Nelto, nós temos feito debates no plenário, conversas, ele tem uma posição diferente disso. De alto nível, né? Mas o que acontece é que tu vês ali memes, ações tal, que querem dizer, olha, o Supremo quer impunidade, o Supremo, quando há um recurso para o Supremo, é para postergar e não condenar ninguém. Não, a impunidade é algo que tem diferentes causas no nosso país. E a causa da impunidade não é nós termos dentro do nosso Estado democrático de direito o direito à presunção da inocência. Porque as pessoas, inclusive é um número que às vezes o telespectador não tem, infelizmente mais da metade dos presos no Brasil hoje, que tem uma população carcerária das maiores do mundo, mais da metade dos presos não foram julgados nem em primeira instância. Eles estão presos com base em prisão preventiva, prisão em flagrante e coisas do gênero. Bom, então nós podemos aperfeiçoar o tecido legal brasileiro? Podemos. Isso tem que ser feito com prudência, isso tem que ser feito ouvindo, eu sou autor de um requerimento para que nós, na comissão especial, ouçamos os 11 ministros do Supremo, que se debruçaram sobre maneira para chegar a este voto, que aliás demorou diversos anos para ser votado. E assim alargar bastante o debate. Né? Aí eu digo, inclusive, esta decisão do Supremo, ela foi uma decisão, alguns dias 6-5, assim como teve uma decisão de 6-5, que impediu o Lula de ser candidato a presidente da República. E esta decisão foi respeitada. Né? Então nós não podemos transformar um 6-5 no Supremo em algo a ser posto sob questionamento. Agora, e só uma frase, uma última frase nessa primeira fala, quando nós vamos analisar a questão de impunidade versus terceira instância, nós também temos que procurar, se for para mudar alguma coisa, uma legislação que garanta o que eu chamo de isonomia. Não se pode tratar um crime na área penal diferente, por exemplo, de um crime de sonegação de impostos na área civil. Né? Então, se nós vamos cortar algo de direito a recurso, nós temos que cortar, evidentemente, para todo e qualquer tipo de problema. Né? Queria ouvir o deputado José Nelto, porque os que defendem a prisão em segunda instância, eu já vi vários analistas que vão atrás da legislação de outros países que caminha mais ou menos neste sentido. O debate e a condução do tema, a seu ver, está se baseando nesse tipo de entendimento a partir da legislação internacional, deputado? Paulo, hoje sim, até porque o Brasil é signatário da ONU, são 194 países, e apenas o Brasil não tem a prisão em segunda instância. Agora, quanto à isonomia, também eu, pessoalmente, eu sou contrário a trazer esse debate nesse momento agora. Até porque nós estamos discutindo a questão criminal. Se colocarmos a isonomia como defende, com todo respeito ao deputado Henrique Fontana, aí você vai trazer a questão civil, a tributária, a eleitoral, quer dizer, todas as outras áreas, e você vai acabar engessando esse debate, porque a sociedade quer saber o seguinte: a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional vai resolver definitivamente a questão da prisão e condenação em segunda instância. Então, esse é o grande debate que nós temos que ter a percepção e atender também o que pensa as ruas. Eu não estou aqui para votar a prisão em segunda instância para atender aquele que disse o deputado Henrique, os bolsonaristas, para defender os fake news. Nós sabemos que hoje virou uma guerra. O país está literalmente dividido. E para votar a prisão em primeira e segunda instância, que existe em outros países, caso da Alemanha, Itália, Espanha, a própria Argentina tem a prisão em primeira instância. Agora, só que eu quero que haja critério, serenidade, porque vamos pacificar definitivamente. O que não podemos é passarmos o ano todo debatendo esse assunto,
a sociedade irá cobrar um preço muito alto do Congresso Nacional. E o senhor deputado Henrique Fontana, como é que vê essa questão? Porque sempre que se levanta o tema, se discute a forma como os outros países encaram essa questão. Como é que o senhor vê a legislação internacional diante desse tema e a situação brasileira nesse momento? Duas coisas no meu raciocínio. Primeiro, quando nós olhamos, José, a chamada legislação comparada, nós temos que comparar o todo com o todo. Né? Quer dizer, o tipo de justiça que há num país, como se instrui um processo num país e como se julga aquele processo no país. Né? Não dá para separar uma frase tipo, lá pode ou não pode prender em segunda instância. Primeiro eu quero repisar neste argumento. Aí nós temos aqui uma diferença, não quero ressaltar, mas quero deixar claro. Eu não vejo diferença entre alguém que cometa um crime passível de ser julgado pelo Código Penal de alguém que comete um crime eleitoral ou que comete um crime de sonegação tributária. Por exemplo, um empresário que organiza um processo fraudulento e que sonega R$ 1 bilhão em impostos. Aí cai nas organizações criminosas. Né? O que isso significa? Que ele deve ter o mesmo tipo de julgamento que alguém que cometeu um ato de corrupção ou matou alguém, cometeu um homicídio. Por exemplo, ontem, né, uma senadora foi cassada, senadora Selma, do Mato Grosso, que foi eleita pelo PSL, que era, neste momento, filiada ao Podemos. Ela havia sido condenada no Tribunal Eleitoral Regional e ela recorreu ao TSE e só ontem se concluiu o julgamento dela. Então não pode haver dois pesos, duas medidas. O que nós formos mudar na PEC para aperfeiçoar o país contra a impunidade, e eu sou parceiro de aperfeiçoamentos para combater a impunidade, tem que valer para todos. Não pode ter uma regra para sonegador de impostos e outra regra para quem, por exemplo, frauda uma eleição e outra regra para quem comete um homicídio, por exemplo. Então, isso é a primeira questão do meu ponto de vista. Sobre essas questões comparativas, eu, por exemplo, tenho preocupações de que não se permita a chamada prescrição planejada. Eu tenho mais preocupação em não permitir a prescrição planejada do que em apressar um julgamento que possa levar a uma condenação injusta. Porque eu fui preparando até para esse debate da comissão e aqui contigo no Câmara em Debate, fomos olhar, porque tem gente também que diz, não, quem ganha causa no Supremo, no STJ ou no STF, são os ricos. E aí a gente vai lá e olha que quem mais ganha causas no Supremo, no STF, no STJ, são as defensorias públicas, Zenaldo, que recorrem em nome de pessoas extremamente pobres, que foram, portanto, julgadas inadequadamente na segunda instância, porque se reverte a decisão em cima, pode até ser que haja um erro do STJ também, mas o fato é que muitas pessoas terminam sendo absolvidas neste processo e absolvidas com justeza. Então, nós temos que nos preocupar muito mais com julgamentos justos do que com a pressa de julgamento. Porque há uma crítica muito grande a esse volume enorme de recursos, de medidas protelatórias que ainda existem em nossa legislação, que muitas vezes podem levar à prescrição e até à prescrição planejada, como cita o deputado Fontana. Quer dizer, os advogados já trabalham com a hipótese da prescrição da pena. Como é que o senhor vê isso, deputado Nelson? Paulo, com muito cuidado e muita preocupação. Há um ditado popular que o cidadão chega e fala para a gente o seguinte, lá no interior de Goiás e do Brasil, olha, no Brasil só vai para a cadeia ladrão de galinha. Ladrão de gravata não vai para a cadeia, porque ele tem dinheiro para contratar um bom advogado. Não, mudou bem. Não, mudou bem. Já com o julgamento do mensalão, indo alguns senadores para a prisão, aqui no caso mesmo, aqui de Brasília, mas ainda há um questionamento. Por exemplo, eu conheço em vários estados da federação gente poderosa que mandou matar sindicalistas, inclusive no meu estado de Goiás, e até hoje o cidadão não foi para a cadeia. O crime já foi prescrito já. Por quê? São pessoas poderosas, têm muito dinheiro, e aí são chamados os recursos infinitos. Isso deixa a população brasileira apreensiva. Então, é preciso de alterar e diminuir um pouco dos recursos
para que os julgamentos sejam sérios. Mas porque não... essa dosagem também precisa ser muito bem medida para evitar também a o inocente, possibilidade né? de Você uma coloca- condenação Sim, de um inocente. de um inocente quer também, dizer, sem claro. que se cumpram todas as José, com a tua etapas. permissão, Sim, eu daria de um defesa. exemplo e te devolvo a palavra. Um exemplo Sim. que está no noticiário de hoje, né, José, e os nossos telespectadores. Infelizmente, né, como eu sempre digo, a corrupção, ela atinge uma minoria de pessoas, mas ela anda por todos os lados. Em diferentes partidos, no setor privado, setor público, na política, no judiciário e tal. Então, hoje tem uma notícia de que 4 desembargadores do Tribunal de Justiça Da Bahia. ou seja, não é pouca coisa, é um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Foi feito um processo de busca e apreensão, eles ainda estão sob julgamento, mas há indícios fortes de que, muito provavelmente, Prevaricaram. ocorreu, né, um caso grave de corrupção, onde eles manejavam de forma corrupta, pelo que eu li, que não está julgado ainda, para garantir a propriedade de terras numa região do oeste da Bahia. Então, retiravam terras de pequenos produtores e, sob corrupção, garantiam que aquela terra se concentrasse na mão do grande. Se essa pessoa, esse pequeno produtor que perdeu a sua terra num julgamento do TJ da Bahia, não tivesse a terceira instância, este sistema de corrupção teria julgado, retirado a terra dele e a terra já está, e acabou. Já acabou. Game's over, como se diz, né? Ele perdia a terra e a dignidade. Né? Então o que eu digo aqui? Neste caso, a terceira instância foi fundamental, porque um sistema de corrupção local pode ser corrigido por um nível nacional. Inclusive a questão de tribunais de justiça, em alguns casos, o Zé Nelto vai falar de Goiás, eu tenho elogios a fazer o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas existem casos onde há sim domínio político de tribunais de segunda instância, porque estas indicações são de governadores. Dos governadores. Isso, são de governadores, que é um... E isto leva, por exemplo, a situações de perseguição política nesses tribunais. Também é uma garantia constitucional termos a terceira instância. Eu pedi uma parte para o Zé Nelto, devolvo a palavra para ele, porque me veio vontade de dar esse exemplo. Né? Não, o exemplo está hoje no domínio de todo o povo brasileiro. Mas eu fico analisando tanto questionamento, porque o grande questionamento da sociedade é a questão da corrupção. Esse é o questionamento. Então, nós temos que votarmos essa reforma aqui, essa Você acha, PEC... deputado, lhe interrompendo um instantinho, que já se criou no Brasil uma consciência mais clara, porque no passado não havia, com relação à gravidade do crime de corrupção? E antes as pessoas só falavam do assassino, do estuprador, etc. E agora parece que se cria uma consciência mais forte nesse sentido. A corrupção é um crime grave também. Sim, essa consciência ela foi criada aos poucos, né? Não foi fácil, porque sempre falava e sempre falava, sempre se roubou do Brasil. Esta é um debate do dia a dia. Sempre teve corrupção no Brasil, mas ninguém foi punido. Quando começou o processo de punição, até pelo próprio STF, e houve um alerta da sociedade. Agora, a sociedade, ela quer justiça. Esta é a realidade. Agora, nós, parlamentares, congressistas, temos que ter o máximo cuidado nessa dosagem. Ela não pode ser muito, também não pode ser pequena também. Tem que acharmos um meio termo para mostrar que o Congresso Nacional debruçou sobre essa matéria e o convite que o deputado Henrique Fontana fez, eu também fiz o convite para outros ministros, ex-ministros, para debatermos esse assunto. Ora, nada impede que o Senado da República continue com o PLD lá, votando, até porque houve lá, do meu ponto de vista, uma rebelião da presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, né, colocando em votação, me parece que ontem com o resultado de 22-1 ou 22-3, mas a matéria foi votada na CCJ. Mas nós temos que enfrentarmos também esse assunto com muita serenidade. Eu não vou dar o meu voto lá para dizer, olha, eu vou prejudicar tal partido, eu vou prejudicar tal político. Não, não é esse o meu pensamento. Eu quero votar uma legislação que seja uma legislação que venha dar garantias constitucionais para o futuro, que ninguém venha discutir esse assunto mais. Ele seja pacificado a prisão em primeira e segunda instância. Claro, evidentemente, você não pode comparar. Um exemplo aqui, que eu até comparei, do inquérito policial que acontece na Alemanha,
nos Estados Unidos. Cada um tem o seu inquérito, tem a sua legislação. Mas nós temos que aperfeiçoar e procurar a melhor legislação e garantindo aquilo, que é o direito de não mexer nas chamadas cláusulas pétreas, que é o artigo 5º da Constituição brasileira. Embora não esteja lá carimbado, que é uma cláusula pétrea, mas esse é um cuidado que eu tenho e também o deputado Henrique Fontana em votar esse assunto. Queria voltar com o deputado Henrique Fontana. Como é que o senhor está vendo o andamento disso? Claro, a gente sabe que este ano, o ano, para esse assunto, pelo menos, parece que acabou. Isso vai ser enfrentado no ano que vem. Até lá, o senhor que está propondo novos debates, o senhor está trazendo aí ministros do Supremo para virem debater o tema. O amadurecimento desse tema ainda precisa de alguns empurrões, deputado Fontana? Não, primeiro eu vou colocar com toda a clareza, quer dizer, se o tema é constitucional, tanto que os ministros do Supremo se debruçaram sobre ele durante anos, já houve mudança de jurisprudência e assim mesmo é que funciona. 3 vezes, né? Isso, e assim mesmo é que funciona numa democracia. Né? Não há, por isso é que se define algumas cláusulas pétreas, para que gerações diferentes deem mais estabilidade a isto, né? E, portanto, uma mudança constitucional, comentávamos no plenário outro dia também, não pode ser mudada por um projeto de lei. Este assodamento de alguns senadores, esta briga, Senado, Câmara, isso é uma coisa ridícula, gente. Vamos dar o nome certo. Se houve uma decisão constitucional, a Suprema Corte tomou uma decisão. Isso só pode ser mudado por uma emenda constitucional. E ainda tem que olhar se ela não vai mexer em cláusulas pétreas. Mas eu queria voltar para um tema que está ligado a isso. Então, houve um assodamento de alguns setores, porque houve a decisão que garantiu uma liberdade que eu considero justa para o presidente Lula, e aí houve uma correria. Não, temos que votar rápido isso aí, porque o Lula tem que voltar para a prisão. Felizmente, a maioria da sociedade brasileira, repito, 54%, entende como justa a liberdade do presidente Lula. E isto eu acho muito positivo para a democracia. Mas voltando para a corrupção... Só lhe interrompendo um instantinho, nós já estamos nos encaminhando então para o final. Então eu vou só no último minuto, não posso deixar de falar da corrupção. Obrigado, José. Então eu digo assim, ó, sempre existiu corrupção aí, o meu colega Zé Nelto. Não no Brasil, no mundo. Que essa coisa da gente trazer o tema da corrupção para cá, não é só e Brasil, sempre existiu corrupção no mundo, e corrupção em todas as áreas, envolvendo o setor privado, o setor público, envolvendo a política, envolvendo o judiciário, envolvendo, enfim, imprensa. Quer dizer, a temática da corrupção, ela é extremamente revoltante e ela demanda ações múltiplas para ser combatida. Então, tentar levar a sociedade brasileira a uma espécie de raciocínio binário. Se tiver a prisão em segunda instância, a impunidade contra a corrupção está garantida? Não. O que vai garantir combate à corrupção é que as instituições se fortaleçam e que não haja instrumentalização do combate à corrupção com finalidade político-partidária ou de disputa de poder. Que a corrupção seja combatida contra todos que a cometem de forma republicana, dentro da lei e dentro do Estado Democrático de Direito. Deputado Zé Nelto, só para a gente encerrar, a seu ver, a gente vai chegar a bom termo com essa questão? Ou o senhor acha que, seja qual for a decisão, ainda vai ter muita polêmica? Eu entendo que é um termo, é um questionamento, essa PEC, essa comissão, haverá de ter grandes debates na comissão, mas muita polêmica pela frente. Não será fácil uma decisão por essa comissão. Quero deixar bem claro para a opinião pública, não queira achar que vamos resolver essa situação do dia para a noite, porque há diversas correntes, vários juristas, vários pensamentos, tem quem quer acelerar o julgamento, quem quer colocar panos quentes nessa decisão da comissão especial, que depois vai para o plenário, do plenário vai para o Senado, mas o que nós temos que ter é aquilo que eu sempre falei, serenidade e agir republicanamente, e não trazer um debate político-partidário para a comissão. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do deputado Zé Nelto, deputado Fontana, até pela altivez com que se comportaram diante desse tema. É um tema polêmico, realmente, e por isso faz parte do Câmara Debate. Nós ficamos por aqui. Se você quiser assistir novamente a este programa ou qualquer outra edição do Câmara Debate, basta você entrar no site da TV Câmara ou acessar o nosso canal no YouTube.
Eu sou Paulo José Cunha, quero agradecer a sua audiência, um grande abraço e até a próxima.